Glória a Deus. Eu coloquei até como tema essa mensagem. O tema está assim: vivendo o chamado de forma digna. Amém? Vê se você consegue gravar isso. Vivendo o chamado de uma forma digna. Sabe? Isso é muito importante. A Bíblia diz que Deus, Ele nos elegeu. Ele nos escolheu. A Bíblia fala isso: antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido. Então isso é algo importante demais. Você tem que saber disso. Você tem que saber disso e você tem que falar para as outras pessoas também. Que as pessoas são escolhidas, que elas são eleitas. Que Deus já as predestinou antes que tudo houvesse. É muito importante a gente saber isso, porque tem pessoas por aí que estão perdidas. Hoje tem muita informação, sabe, é muita informação, toda hora existe uma verdade nova, uma coisa diferente. Só que nada do que existe aí vai mudar isso que Deus já falou, irmão Chico. Ele já te escolheu. Você é predestinado, irmã Maria é predestinada. Você aqui, você que está em casa nos assistindo, você é eleito, é escolhido de Deus. É necessário que nós saibamos disso. Tá, pastor, mas o que vai mudar se eu saber disso? A partir do momento que você sabe disso, você tem que se comportar diferente. A partir do momento que eu soube, porque eu me criei sem pai, daí fui criado pelos meus bisavós. Mas quando eu tinha aproximadamente 12 para 13 anos, eu soube que Deus era meu pai e que Ele tinha me escolhido. Isso mudou tudo na minha vida. A raiva, o ressentimento, a mágoa que eu carregava de todo mundo em volta, de pai, que eu não sei quem é, da minha mãe, dos meus parentes, pelo abandono que a gente sofria, tudo isso mudou naquele momento. Porque ali eu soube que Deus tinha um propósito naquela situação que eu estava vivendo. Às vezes a situação que você está vivendo hoje, Deus tem um propósito nela, para mostrar para você que Ele é Deus na tua vida, que talvez outra pessoa não passaria. Outra pessoa não conseguiria viver o que você está vivendo. Outra pessoa não conseguiria passar o que você está passando. E você só está passando isso porque Deus tem um propósito na sua vida. E nesse propósito Ele tem um chamado para você. E você precisa saber que você foi chamado por Deus, para você então contornar essa situação, para você mudar isso. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, que nós devemos ser transformados, a nossa maneira de pensar, nosso modo de agir, nossa maneira de ver as coisas, através da nossa mente. Devemos de ter uma metanoia, uma mudança de pensar, uma mudança de olhar, começar a reparar as coisas de outra forma. Eu não posso ver mais aquilo como, que nem no meu caso, eu não vi mais depois como um abandono. Eu vi como um propósito de Deus, de ser criado separado, distante. E isso fez com que eu fosse para o Evangelho, com a idade de 12 para 13 anos, e um tempo mais tarde eu pudesse evangelizar minha mãe. E um dia eu pude ter, sabe, fui beneficiado, Deus me honrou com eu participar e vê-la se batizar. E hoje ela não está mais com a gente, o Senhor já recolheu ela, mas eu não sinto nenhum peso, não sinto nada, não tenho problema nenhum, porque Deus me separou para que depois eu fosse lá evangelizar, se ela também recebesse o Senhor Jesus Cristo. Minha família toda foi para os pés do Senhor, e ela partiu para a glória, e graças a Deus está tudo bem. Agora eu só preciso me manter na forma digna do meu chamado, para que eu possa encontrar com ela.
para que a saudade que eu sinto dela agora, um dia seja matado quando eu chegar na frente dela lá, junto com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com todos os anjos, eu possa ver ela lá e matar a saudade, sabe? E isso é você poder viver o chamado, é você corresponder àquilo que Deus tem para a sua vida, amém? O texto que eu quero usar nessa noite, para falar sobre isso, talvez eu nem consiga falar de tudo, é o texto que está lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Peço para que a minha filha coloque lá o versículo 1 e deixe, pode colocar ali, deixar ali na tela. Eu quero então trazer uma mensagem, uma mensagem sobre esse texto, e peço que você se concentre nisso, porque vai ser maravilhoso. Nós vamos pregar a respeito desse texto então. E antes de nós começarmos, pode colocar o versículo 1 ali. Antes de nós começarmos, eu quero que você imagine assim, ó, um time de futebol, né? Quem gosta de futebol aí, né? O pessoal que entende de futebol, eu sou muito ruim nesse negócio de futebol. Eu confesso que eu não. Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu confesso que esse negócio de esporte não é muito para mim não. Um dia eu fui jogar aí, irmão Chico, dilho com o dedão numa cepa lá, enterrei o dedão numa quadra de areia que destronquei o dedão, sabe? Mas eu gostava de acompanhar o pessoal na época que o pessoal jogava bola, que ia em cima dos caminhões aí, iam para as comunidades jogar bola, eu ia junto. Mas nunca fui do esporte em si. Eu ia lá para fazer uma torcida. Mas eu quero que você imagine um time de futebol onde cada jogador joga sozinho. Cada um joga sozinho, um não passa a bola para o outro, o goleiro quando pega a bola sai correndo, passa o meio de campo, vai lá na outra trave chutar, tentar fazer gol, sabe? Ali o zagueiro abandona a defesa, é aquela confusão toda. Você acha que um time desse ele consegue chegar a algum lugar? Se o goleiro abandona a trave, né? O zagueiro que está ali, né, para defender, ele joga por conta própria, cada um faz o que quer no time. Você acha que vai para algum lugar? Você, numa empresa, né, que o patrão está lá, chega lá, ele abre a empresa e sai e deixa os empregados, cada um por conta, ninguém faz aquilo que era para fazer, cada um inventa uma coisa, cada um cria um negócio para fazer, né? O irmão Chico que trabalha aí com as calhas, aí, com seus funcionários, se ele chegasse lá e dissesse assim, ó, vocês se viram aí que eu vou sair, e cada um lá fizesse o que quisesse, um nem ia montar calha, já ia fazer os seus brinquedinhos, ia fazer aquele catavento, o outro já ia inventar outro negócio lá, de repente o irmão Chico chegava lá, as calhas estavam tudo cortadas lá, as latas estavam tudo cortadas, menos calha. Só não tinham feito calha, mas tinham feito um monte de outra coisa, porque cada um ia idear, cada um ia inventar uma coisa, né? O que eu quero dizer para você é que em todo setor existe uma harmonia, existe algo que tem que funcionar de uma maneira correta, de uma maneira certa, né? Como aquele time de futebol, cada um está num ponto, né, colocado ali estrategicamente para que o time vá para frente, para que as coisas funcionem, para que chegue a fazer o gol, para que saia alguém campeão daquele lugar. Agora, quando está tudo desalinhado, só tem derrota e frustração. E é isso que eu queria que você pensasse agora, não mais na empresa, não mais num time de futebol, não mais nas coisas seculares, mas eu queria que você pensasse nisso na igreja. Se a igreja fosse desse jeito assim, né? Se as pessoas tivessem o dom, mas não quisessem ter unidade, não quisessem vir para a igreja. Ah, fulano lá tem o dom de pregar. Ah, o fulano tem o dom de cantar. O fulano lá tem o dom de orar. Você sabia que orar é um dom? Sabe, a pessoa que se dedica na oração, gente, é o ministério mais forte que tem a oração e é o que menos aparece. Então muita gente não quer, porque talvez não tem tanto destaque, mas a oração é um dom.
você dobrar os joelhos, né? Ou você está lá fazendo os seus afazeres, tanto faz trabalhando, né, numa empresa, ou a mulher ou o marido ali arrumando as coisas dentro de casa, fazendo ali e orando, falando com Deus. Isso é um dom de Deus e é muito maravilhoso, é um dos melhores dons, porque coloca toda a igreja na presença, coloca os filhos, a família na presença de Deus. Mas já pensou a pessoa que tem esse dom, mas ele não quer se misturar, ele não quer fazer, ele não quer estar ali? Ou a pessoa que tem o conhecimento, né? Aquela pessoa que abre a palavra de Deus, Deus já deu o conhecimento para ele, ele abre aquela palavra ali, ele te dá tudo aquilo que está escrito, ele traz a transparência, ele traz a iluminação sobre aquele texto, coisa que às vezes a gente lê várias e várias vezes e a gente não consegue entender. Tem aquela pessoa que chega ali, lê e ele traduz, porque ele tem aquele dom de Deus, aquele dom de revelar a palavra de Deus, né? Ou aquelas pessoas, né, que tem esse dom, mas ela não tem amor. Ela tem o dom, mas na hora de exercer ela não quer exercer, porque ela não tem amor com os outros, ela não está nem aí e tal. Isso quer dizer, aquelas pessoas que têm tudo aquilo que Deus dá, mas não tem o compromisso com a obra. Seria uma igreja como o time de futebol. Cada um faz por si, cada um faz o que quer. O pastor vai lá faz um negócio, o outro vai lá faz outro. Não existe uma coordenação, não existe nada. A coisa fica fora dos padrões. E é isso que Paulo vai nos ensinar nessa noite. Quando ele diz ali no versículo 4, ele diz ali, portanto, como prisioneiro do Senhor, prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Paulo nesse momento ele está preso, e ele escreve então para os Efésios, e ele faz uma súplica. Ele está dizendo assim, por favor, gente, eu estou escrevendo como um prisioneiro, eu faço um apelo para vocês, por favor, vivam de um modo digno aquilo que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para estar na presença de Deus, vocês foram chamados para estar em união, vocês foram chamados para amar um ao outro, vocês foram chamados para um orar pelo outro, para um se preocupar pelo outro. Então, por favor, vivam desse modo. É isso que Paulo está pedindo. Já pensou, um dos maiores profetas, um dos maiores apóstolos, um dos maiores missionários da Bíblia, missionários de Deus, chegar a pedir por favor para nós, pedir para aquele povo da época, e essa palavra chegou para nós. Ele está dizendo, por favor, vivam de modo digno aquilo que vocês foram chamados. É um apelo que eu faço para vocês. Ele está dizendo, olha, não é uma opção, não é nem para alguns, é para todos. Todos vocês vivam de modo decente com o chamado que vocês receberam. Olha ali, portanto, como prisioneiro no Senhor, eu suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Ele está dizendo, olha, uma coisa é vocês ir na igreja, outra coisa é vocês ser igreja. Porque a igreja não é essas quatro paredes aqui. Tanto que esse ano eu fui lá renovar o negócio para não precisar pagar o IPTU. Eles perguntaram se nós estávamos no mesmo lugar. Eu disse, eu achava que não precisava renovar. Não, tem que renovar todo ano, porque o prédio não é de vocês. Então todo ano vocês têm que renovar para não precisar pagar o IPTU, porque a igreja é isenta. Eu fiquei sabendo, então agora todo ano eu tenho que ir lá. Por quê? Porque a igreja não é o prédio. A igreja é você, sou eu, é você que está em casa. Nós somos igreja. Igreja quer dizer chamados de dentro para ser lá fora. Lá fora nós vamos exercer aquilo que nós aprendemos aqui. Pastor, mas eu quero a bênção, eu quero receber as coisas do Senhor. Sim. E pode ter certeza que aquilo que é do irmão Hélio não vai vir para mim.
Aquilo que é da irmã Maria não vai vir para o Chico, vai vir para ela. Aquilo que é do Chico vai vir para o Chico. Aquilo que é seu aí, ó, vai vir para você. Não tem como outra pessoa pegar. Nem o diabo não toma. Porque aquilo que é seu, Deus já destinou para você. E você vai receber certinho, na hora certa, no momento certo de Deus. Então não se preocupe com aquilo que você vai receber. Se preocupe com aquilo que você vai fazer para Deus. Que é viver de modo digno com aquilo que Deus nos dá. Com aquilo que Deus nos chamou, aleluia. Então não basta ser um chamado, é preciso viver como quem foi chamado. E a segunda coisa então nessa noite, o chamado exige uma vida diferente. O chamado exige uma vida diferente. A partir do momento que eu me identifico, que eu sei que Deus me chamou, que Deus tem projetos na minha vida, nesse momento então eu passo a viver diferente. Eu não posso mais viver daquele jeito como eu vivia. Eu vou dizer de mim. Eu tinha mágoa no meu coração, eu tinha ressentimento, eu era uma pessoa muito ruim mesmo. Eu pensava assim que se fizesse algo para mim, eu tinha que arranjar um jeito de dar o troco. Não podia passar batido, não podia passar sem fazer alguma coisa, algum negócio eu tinha que fazer. Esse era o ressentimento, porque fui criado naquele ambiente, um ambiente onde eu via negociar armas, eu via falar de matar, como é que se matava, como é que se enterrava, como é que se escondia, como é que fazia alguma coisa, sabe? Um ambiente assim, eu vivia nisso ali. Nunca pratiquei, graças a Deus, Deus me libertou, me tirou de tudo aquilo. Mas por que Ele tirou? Porque a partir do momento que a gente sabe o plano de Deus para a nossa vida, a gente tem que viver diferente. Amém? Olha só, versículo 2, ele diz ali, como fazer isso? Porque se nós temos que viver de modo digno, temos que viver diferente, então Paulo no versículo 2 ele fala como. Ele diz ali, ó, sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. É fácil isso? Não é. Não é fácil. Não é fácil, irmão Chico. Pessoa ser humilde, porque humilde não é para ser pobre. Porque tem muito pobre que é soberbo. A humildade não é ser pobre. E também, porque tem muito rico também é soberbo, mas tem muito pobre soberbo. Então humildade não está na classe social. Humildade é reconhecer. Humildade é quando eu reconheço que eu dependo de Deus e que eu preciso dos irmãos. Ninguém vive sozinho. Ninguém tem esse negócio, não, agora não quero mais saber de ninguém, eu vou viver minha vida. Se você vai comprar alguma coisa no mercado, você dependeu de alguém. Porque alguém teve que produzir aquilo lá para você comprar. Então não existe. Nós temos que reconhecer que nós precisamos das outras pessoas. Por mais pobre que você seja, ou por mais rico que você seja, tem que reconhecer. Humildade é isso, reconhecer que a gente precisa de Deus. Que é Deus que nos dá saúde. Se Deus não quiser nos acordar no outro dia. Você já imaginou o que acontece enquanto você dorme? Um dia minha netinha ficou com medo de dormir por causa disso. Falaram um negócio para ela lá, ela ficou com medo de dormir. Tinha medo de dormir. Ai pai, mas sim, se acontece alguma coisa quando eu durmo. Você já pensou? O que acontece enquanto você dorme? É isso, sabe? Você tem que reconhecer que você depende de Deus para que você acorde. Você já pensou que enquanto você dorme, se você para de respirar, você nem vê? Então Deus ele mantém o seu coração batendo, mantém você respirando, mantém tudo funcionando. E você só acorda no outro dia pela misericórdia dele que se renova na tua vida. Amém? Aleluia! Então, sejam sempre humildes, Paulo está dizendo, e amáveis. Quer dizer, tenha mansidão, seja amável, quer dizer, trate bem mesmo quando as pessoas não merecem. E olha, gente, tem muita gente que não merece mesmo. Não estou aqui para dizer que você tem que fazer. Não, tem gente que não merece. Nossa, tem gente que só quer humilhar a gente, pisar na gente, só trabalha contra a gente.
Daí aí é parente, é gente no trabalho, é gente na sociedade, que te olha de cima como se você estivesse no pé dele, lá no chão. Mas Paulo está dizendo que é para você tratar bem. Não está dizendo que é para você encher essa pessoa de beijinho. Vem cá, meu cheiroso, vem cá, que deixa eu... Não, a Bíblia não está dizendo que é você para fazer isso. A Bíblia está só dizendo que é para você não retribuir do mesmo jeito. Trate bem. Não precisa bajular, não precisa beijar, não precisa nada. Passou, dê bom dia, se for de tarde, dê boa tarde, se for de noite, dê boa noite, sabe? Não faça da maneira como eles estão fazendo. É só isso. Paulo está dizendo, olha, seja humilde e trate bem aqueles que não merecem. Não deseje o mal, sabe? Se passar a ver a pessoa na pior, se você puder ajudar, ajude. Está lá pedindo carona na chuva e você passa de carro, você pensa, ah, miserável, ah, agora tu vai... Não, sabe, faz o quê? Pare, bote o sujeito dentro do carro todo molhado e leve até onde ele precisa ir. Faça isso. Faça isso. Vai te custar alguma coisa? Não vai te custar. Eu sei que é ruim de fazer para quem não merece, mas faça para você ver o bem que faz para você. Você vai se sentir muito bem diante de Deus. Muito bem. E outra coisa, Paulo diz ali, tolerando pacientemente os outros. Quer dizer, ter paciência com as pessoas. Tolerar, suportar aquelas pessoas difíceis. Meu Deus do céu. Sabe? Eu vou falar um negócio aqui, mas ele não era difícil, ele na verdade ele me amava demais, gostava demais de mim, eu gostava demais dele. Era o vô da minha esposa, que é o meu vô. Sabe, eu chegava lá, ele contava as mesmas histórias toda vez que eu ia lá. Toda vez ele contava do exército, ele contava das coisas que ele fazia, dos carros que ele ia embarcar. Ele contava toda vez a mesma história. E só ficava eu ali para ouvir, porque os netos, os outros fugiu tudo. Imagina, ele já tinha escutado aquela história, nossa, não sei quantas vezes. Agora era a minha vez. E eu, sabe o que eu fazia ainda? Eu ainda perguntava, tá, e o vô fez como? Eu já sabia o jeito que ele ia dizer. E ele falava de novo. Nossa, né, vô, que legal. E assim ia, toda vez ele falava. E sabe o que ele fazia? Sabe? Ele gostava de dizer aquilo, sabe? Gostava de falar. E às vezes ele era meio difícil assim, sabe? Ele era daquele assim que teimoso, né? Mas ele gostava, eu fazia a vontade dele, não custava nada. Não custava nada. Então, mas tem outras situações, tem aquelas pessoas que são difíceis, sabe? Pessoa difícil, você está dizendo, vamos fazer assim, sabe? E de repente ele faz diferente. Pastor Carlos, nosso missionário que está nos assistindo, Deus abençoe. Também quero mandar um abraço para a nossa irmã Miraci, para o pastor Ricardo, a irmã Silvia que estão nos assistindo. A irmã Silvia, ela começa na oração no sábado à tarde, até nesse momento ela está orando pelo culto, e por isso que eu me sinto muito bem. Eu me sinto coberto, revestido de oração, me sinto protegido, porque tem pessoas orando pela gente nesse momento. E uma dessas é a irmã Silvia. Mas quero falar do pastor Ricardo. O pastor Ricardo, esse tempo atrás, ele tinha umas pessoas em situação de rua. E essas pessoas, então, eles rodeiam a van dele lá. E ele faz miojo, ele faz café, ele faz suco para esses mendigos, esses moradores de rua. E teve uns drogados que ele quis ajudar. Olha o que esse homem fez. Ele correu atrás e foi, e liga para um e vai atrás de outro e conseguiu a casa de apoio para eles irem para lá. E fez de tudo para aquelas pessoas difíceis. Sabe o que eles fizeram? Não foram. Vontade de dar uma coça, né? Vontade de mandar, corre, passa por aqui que eu vou bater. Que nem a mãe fazia. Pode passar que a mãe não bate. Mas quando a gente passava, a mãe batia, né? A vontade é de pegar e dar uma sova. Pessoas difíceis. E você acha que ele desistiu de fazer? Não, está lá fazendo. Se aquele não quer, ele está lá pelo outro. E assim vai. Então isso é ter paciência, é suportar as pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Olha, sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Só que você sabe o que Paulo fecha com a palavra poderosa. Porque ele diz ali, ó, pacientemente uns aos outros em amor.
Porque é o amor que vai suportar tudo isso. É o amor que dá sustento a todas essas coisas. É o amor que dá sustento à humildade. É o amor que dá sustento a ser amável. É o amor que dá sustento à paciência. Se não tivermos amor no nosso coração, não vamos conseguir fazer nada disso aqui. É necessário termos amor. É necessário querermos. É necessário gostarmos de fazer isso, de querer fazer isso. Sabe? É necessário nós pedirmos para Deus, para nós podermos amar mais as pessoas. Porque você sabe, nós estamos vivendo no tempo onde ninguém ama mais ninguém. É malemar assim, ó. A mãe, o filho, a mãe, a filha, o filho, o pai, o marido e a esposa e os filhos. É malemar esses aí. Que eu digo malemar porque, olha, pode dar atrito dentro disso aí e ninguém mais se amar também. Porque você sabe que nós estamos vivendo no tempo onde pai mata filho, filho mata pai, mãe mata filho, filho mata mãe. Nós estamos vivendo nesse tempo. Estamos nesse tempo. Perigoso. Tempo perigoso. Sabe? E por isso nós devemos de pedir para Deus. Deus, nos dê amor. Faz eu sentir amor por essas pessoas. Eu preciso amar essas pessoas. Eu quero gostar, eu quero poder ter prazer nisso. Amém? Né, irmão Chico? Tem que ter amor. Vai fazer o quê? Se não tiver amor, não vai conseguir. Ele diz ali no versículo 3, algo poderoso. Lá no versículo 3, ele fala: façam todo o possível. Isso aqui é poderoso. Fazer o possível. O impossível nós não conseguimos, amém? Alguém consegue fazer o impossível de nós aqui? Não. A única coisa que nós podemos fazer é o possível. É possível o quê? É possível eu conseguir ajudar alguém em dinheiro. É possível eu conseguir fazer o quê? Ajudar alguém com uma roupa. É possível fazer o quê? Pegar alguém, colocar no carro, levar num lugar. As coisas possível. E por isso que Paulo está dizendo, façam tudo aquilo que é possível. Agora, aquilo que é impossível, gente, não tente. Não queira ser Deus. Não faça o papel de Deus. Faça o possível. Aquilo que está na tua mão. Eu posso orar por você. Eu posso te ajudar agora. O que tem para tu? Tu estás com talão de água? Estás com talão de energia? Eu vou conseguir, vou tentar pagar isso aí para você. Então o possível que eu posso fazer é isso. Agora não faça o impossível. Nem tente fazer. Porque daqui a pouco é você que está quebrado também. E não conseguiu ajudar e se quebrou também. Amém? Faça o possível. Ele está dizendo, façam todo o possível também para se manterem unidos no Espírito. Se manterem unidos no Espírito. Fazer todo o possível para se manter unido no Espírito é o quê? Tá feio para chover, mas eu vou na igreja. Eu quero me manter unido com a igreja lá, eu quero me manter unido num propósito. A igreja tem um propósito de quê? De se reunir todo sábado. Então eu vou fazer o possível para estar lá. O impossível eu não vou fazer, mas o possível eu posso. Eu posso marcar para mim depois numa pizzaria, num lanche, depois? Posso, então isso é possível, então eu faço depois. Vou na igreja, naquele momento ali eu vou na igreja, para quê? Para viver unido no Espírito. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos num só Espírito. Estamos todos debaixo do mesmo propósito, que é o quê? Que é orar, que é cantar, que é louvar ao Senhor. Isso traz união, isso traz bênção para todos nós. Você sabia disso? Que só o fato de você vir à igreja traz bênção para a sua vida? Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E lá no final diz, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Só que, para nós vivermos nessa união,
é necessário que a gente faça todo o possível para estar junto. Que é uma das coisas que quase a gente não vê hoje em dia. Se tiver qualquer outra coisa que me convide para ir em outro lugar no momento de culto, a maioria vai. Daí a igreja se torna quase que nem aquele time de futebol, que cada um faz o que quer, e depois quem é que ganha? Ninguém. Quem perde não é o pastor. Você pode ter certeza que não é eu que perco. Você pode ter certeza que não é. Quem perde é o corpo de Cristo. A própria igreja perde com isso. A própria igreja perde. Deixa de ser abençoada porque não está unida. Deixa de ser abençoada porque não está cumprindo com o seu chamado. Nós temos um chamado diante de Deus. E esse chamado faz parte, nós estarmos unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E que paz é essa? É paz entre guerra? Não, é a paz de Cristo. Não é uma paz que agora está tendo lá no Oriente Médio, né? Entre a guerra deu aquele momento de paz, mas tem aquele suspense. Não é isso não. A nossa paz é paz em meio à guerra, em meio à tribulação, em meio à doença, em meio aos problemas, porque a paz de Cristo é a paz que nos liga a Deus. Somos ligados a Deus hoje pela paz que Cristo conquistou, porque antes nós éramos inimigos. Éramos inimigos de Deus, por causa dos pecados, por causa das coisas que foram se acumulando ao longo do tempo, ao longo de todos aqueles antepassados, nós éramos inimigos. Agora, por causa de Cristo, Ele nos deu a paz. Ele disse assim: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Por quê? A paz do mundo era: o que eu posso fazer por você? No que eu posso te ajudar? Agora, a paz de Cristo, não. Ele nos dá a paz que nos liga a Deus. Por isso a irmã Maria pode orar ao Senhor e Deus escuta. Por isso a irmã Leciane dobra o joelho e fala com Deus, Deus escuta. Por isso a irmã Ivonete fala com Deus, Deus escuta. Por quê? Porque temos paz com Deus. Deus, Ele nos ouve hoje. E por isso devemos fazer todo o possível para nos manter unidos no Espírito, ligados por esse vínculo. Você já pensou? Você sair de casa para lutar contra um inimigo poderoso que é o diabo, se Deus não estivesse com você? Você já pensou nisso? Como é que você ia vencer uma batalha dessa? Lutar contra alguém terrível que quer nos destruir porque você se parece com Deus? O ódio que Satanás tem de você é porque você é parecido com Deus. Não é porque você está na igreja, não é porque você dá glória e você canta um hino. O ódio que o diabo tem de você é porque você se parece com Deus, é só isso. Não é porque você é bonzinho ou não é bonzinho, não é nada disso. Não é porque você está na igreja, não é porque você oferta. A raiva do diabo contra você não é por isso. A raiva do diabo contra eu e você é porque nós somos parecidos com o Pai. O Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós nos parecemos de algum modo, sim. E por que o diabo então tem raiva? E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, tentando a quem ele pode tragar. Se ele pudesse tocar na gente, ele nos destruía. O diabo não vem para deixar aleijado. O diabo, ele não vem para deixar meio machucadinho. O diabo vem para matar. Ele nos odeia. Agora imagina você sair de manhã, brabo com Deus, sabendo que você tem um inimigo desse lá fora. Então por isso que você tem que estar sempre ligado pelo vínculo da paz. E para isso Paulo diz: façam todo o possível. Mas como que eu vou fazer o possível, pastor? O possível é aquilo que está na tua mão para você fazer. Possível já é isso, é possível. É possível você orar por uma vez ou duas por dia ou três? É possível ou não é? Amém ou não? Pois é, isso é possível. É possível você
Se os outros estão indo lá fazer coisa errada, é possível você não ir lá? Sim, é possível. Ninguém me acorrentou, ninguém me amarrou, ninguém me levou na marra. Então é possível eu não ir. Então essas coisas, aquilo que é possível nós fazer para se manter unido no Espírito, nós devemos de fazer. Amém? E tudo isso é para que a igreja não fique desalinhada. Porque a igreja ela depende das famílias. Por que o inimigo hoje luta contra a família de um jeito assim, ó, e tenta destruir tudo? Tenta destruir de todo jeito. Ele coloca prostituição nos lares, ele coloca droga nos lares, ele faz com que maridos e esposa não se entendam mais, ele faz de tudo para que haja aborto, ele faz de tudo para que a família seja destruída. Porque atacando a família, ataca diretamente a igreja. A igreja é o lugar onde a família se reúne, é ou não é? É o lugar onde as pessoas vêm para agradecer a Deus pelo filho que tem, pela saúde que tem, pelo pai que tem, pela mãe que tem. E o inimigo então ele tenta destruir isso. Então nós devemos de fazer tudo o possível para se mantermos unidos no Espírito e ligado pelo vínculo da paz, para que a igreja não fique desalinhada. A unidade deve perseverar sempre. Uma igreja pode ter louvor bonito, e graças a Deus nós temos um louvor abençoado para a glória de Deus. Palavra forte, amém, temos também, e boa estrutura. Uma igreja pode ter tudo isso: louvor bom, palavra boa, uma estrutura boa, sabe, cadeiras boas, um bebedor d'água, banheiro, luz, sabe? Nós temos aqui aquilo que, com o dinheiro que nós temos, com a finança que nós temos, nós procuramos fazer o melhor. Esses dias eu vi um culto sendo feito debaixo de uma árvore. Pensa numa árvore grande, assim para os lados, tudo. E o pessoal tudo sentado pelo chão, alguns nas raízes da árvore. E aquele culto ali era o melhor lugar que eles tinham para cultuar. Então por isso que eles estavam ali. Então nós temos também um melhor lugar para cultuar. Temos um melhor louvor, temos palavra, temos uma boa estrutura. Só que mesmo assim nós podemos ainda não viver o chamado. Porque não é isso que faz a gente viver o chamado. Uma boa estrutura, um bom louvor, sabe? Ter palavra forte não faz a gente viver um chamado. Viver um chamado é a gente se entregar realmente na dependência de Deus. Que se um dia não tiver o louvor, a gente está aqui igual. Se um dia o pastor não estiver aqui para pregar, um irmão toma o microfone, ele vai abrir um versículo, vai ler e vai continuar o chamado. Se nós não tivermos mais um lugar para nos reunir, nós vamos achar um lugar para nos reunir e vamos continuar vivendo o chamado. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Não é a estrutura. Não é isso aqui que nós precisamos para viver o chamado. Porque como eu falei antes, a igreja é você. A igreja somos nós. E aonde nós estiver, nós prestamos culto. Aonde nós estiver, nós prestamos louvor. Aonde nós estiver, nós cantamos, nós tocamos, nós adoramos o Senhor. Então, a gente pode ver por aí muita igreja que tem tudo isso: louvor bonito, palavra forte, boa estrutura, mas pode não viver o chamado, porque cada um está fazendo do seu jeito. Não existe ali uma união, não existe, sabe, algo pensado, onde todo mundo está ali com o mesmo propósito. Graças a Deus, eu louvo o Senhor e estou pregando isso para nós mantermos. Eu não estou pregando isso porque nós não temos isso. Eu estou pregando isso porque nós temos isso e precisamos manter a igreja alinhada. Amém? Uma das coisas que desalinha a igreja é o orgulho, a falta de perdão e a divisão que enfraquece. Sabe, o orgulho, a falta de perdão, irmãos divididos, isso enfraquece a igreja. Quando cada um pensa para seu jeito, sabe? Vamos fazer um negócio ali, vamos lá todo mundo. O cara está em casa, ele pensa, não, eu não vou. Eu não vou, porque já fui no culto. Desunido. A igreja ela tem que ter uma base sólida de união, de andar todo mundo junto, de fazer as coisas junto. Eu sou muito chato com isso, talvez até mesmo porque a gente fazia muito isso.
Nossa, se tinha um aniversário de um irmão, nós pegava o violão, se escondia para ir lá fazer uma serenata para cantar para aquele irmão, para aquela irmã. Tinha uma oração no monte, lá estava nós. E não era só quando era bom, tinha muitas vezes que nós subia com chuva. Sabe, a chuva, o vento estava pegando, e a gente estava lá louvando, adorando o Senhor. Tudo isso acarretou em bênçãos nas nossas vidas, acarretou em agradar o Senhor, e também o Senhor então promover e nos abençoar, não só com bênçãos materiais. Eu quero que você entenda, não é só bênção material, mas sim de a gente poder orar e Deus está com a gente na oração, da gente poder clamar a Deus por uma cura e Deus curar, da gente poder expulsar o demônio, da gente poder fazer coisas e acontecer. Por quê? Porque foi semeado antes, foi semeado em união, foi semeado em estar junto, mesmo quando não era muito bom. Tinha momentos que não era bom. Um dia nós quase caímos com o carro lá na ribanceira, lá, porque subimos de ré, era muito liso, fomos orar no monte, era muito liso, quase caímos numa ribanceira, que eu não sei como é que ia tirar o carro de lá se caísse lá, sabe? Mas ninguém olhava para as perdas, para os danos, para nada. Nós queríamos estar junto no mesmo propósito. Isso tudo foi muito bom durante muito tempo, e eu tenho certeza que a gente carrega bênçãos e maravilhas de Deus por causa de tudo isso, porque mantínhamos uma base em unidade, que é isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 4. E o irmão Carlos, ele citou isso durante a canção que nós cantamos. Eu só vou falar mais até aqui e já vou encerrar. A base da nossa unidade, versículo 4 diz ali, olha só como é que é a base da nossa unidade. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Versículo 5, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de tudo, o que está sobre todos, e em todos vive por meio de todos. Amém? A nossa base da nossa unidade é isso. Você não é parte de um outro corpo, você lá não é parte de um, não, nós fazemos tudo parte de um só corpo. A igreja no mundo, no Brasil, nas nações, ela é uma só, para você entender. Ah, pastor, mas tem uma igreja lá que não está fazendo. É uma parte do corpo que está doente. Se tem uma igreja que não está fazendo algo certo, nós somos parte do mesmo corpo, sofremos igual, mas também devemos de orar para que aquilo lá sare. Onde tem perseguição, que estão matando gente, estão matando missionários, matando pastores, temos que orar por aqueles também. Ah, pastor, mas tem uma igreja ali que só pensa em dinheiro, então vamos orar para que Deus restaure o altar. Mas é parte do corpo. Às vezes nós não temos uma parte do corpo que está doente, às vezes um dedinho que está, só o dedinho está doendo. O que nós fizemos? Nós cortamos o dedo fora. Quando tem alguma parte doendo, Chico, nós vai lá e tira fora, corta fora? Não. A gente trata. Amém? A gente toma remédio, a gente faz alguma coisa para que aquela dor sare, para que aquilo dali passe. E assim é a igreja no mundo. A gente sabe que tem lugar aí que só prega sobre dinheiro, só quer arrancar dinheiro. A gente sabe que tem lugares aí que pregam coisas que nem é dinheiro, é um fanatismo que faz com que as pessoas tirem até sua própria vida. Nós sabemos que existem diversos meios de interpretar a Bíblia e eles fazem isso, só que é um jeito só que se interpreta, através de Cristo, porque Ele é o verbo que se fez vivo, que se tornou carne e é vivo. Então se interpreta somente através de Cristo. Mas tem gente que interpreta de qualquer jeito lá, e eles fazem uma seita e se formam de um jeito lá, e daqui a pouco muita gente até se mata, baseado na palavra de Deus. É uma parte do corpo que está doente. E vamos condenar, vamos matar, vamos querer acabar com aquilo lá? Não, vamos orar. Vamos orar para que haja,
uma base única só, que vivam em unidade, para que todo mundo pense igual, para que o evangelho seja levado de uma forma clara, que não tenha confusão, porque o que mais tem hoje é confusão no meio da igreja. E daí daqui a pouco eu já não gosto mais, eu já saio, já abro uma para mim, já faço outra ali, já está indo, e daí, pam, tem esse monte de igreja. Mas há um só corpo e um só Espírito. O mesmo Espírito Santo que está agindo lá na Quadrangular, lá na Assembleia de Deus, lá na Cristo Jesus, lá na Peniel, é o mesmo Espírito que está agindo aqui. É um só. Ah, mas tem um erro aqui, eu tenho um erro ali, eu tenho um erro lá, então vamos orar para que Deus conserte isso, porque nós somos um só corpo. Amém? Assim também como fomos chamados para uma só esperança. Qual é que é a nossa esperança? A nossa esperança é ficar rico, ganhar na Mega Sena? Não. A nossa esperança, porque mesmo que você fique rico, um dia alguém vai ficar dono dessa tua riqueza, você vai morrer. A nossa esperança é Cristo. É morar com o Senhor na eternidade, onde não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais morte, não tem mais nada. É alegria para sempre. É um culto eterno. Essa é a nossa esperança. E Paulo então ele começa com vários uns, né? Um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé. Uma só fé. A Bíblia fala em quem que nós temos que ter fé. Você sabia disso? Existe fé em muitas coisas. Tem gente que tem fé na ciência, tem gente que tem fé na matemática, tem gente que tem fé nos estudos, tem gente que tem fé numa estátua, tem gente que tem fé nisso, naquilo, mas a Bíblia diz que nós devemos de ter fé no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de fé, ela aponta para alguém, é para Jesus, que é o autor. Sabe o que é ser autor? É aquela pessoa que faz. Ele faz a fé e nos deu, amém? Cada um do ser humano tem um pouquinho de fé, tanto que nós devemos de pedir para Deus acrescentar aquilo que nós já temos, acrescente a nossa fé. Então, nós oramos para Deus para acrescentar a nossa fé. E como é que Deus vai acrescentar a nossa fé? Através da palavra de Deus. Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, nós acrescentamos, nós fazemos a nossa fé crescer. E como é que daí essa fé vai evoluir e ela vai dar certo? Quando ela é apontada para o Senhor Jesus Cristo. É só em Cristo que a fé vai dar certo. Amém? Você pode crer num monte de coisa, só que para a sua vida ir bem, é só em Cristo. Todos os santos que existem por aí, todos eles precisaram de Cristo. Precisam de Cristo. Sua mãe, seu pai, você, seu filho, todos eles precisam de Cristo. E por isso nós devemos de ter uma só fé, porque temos também um só Deus, nosso Deus. E por isso que Paulo repete: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. Um só, a quem nós devemos de servir. Quando a Bíblia fala de Senhor, fala também dos servos. Se existe Senhor, tem servo. E você tem que escolher, ou você é servo de Deus, ou você não é. Isso mostra que a igreja, ela é diversa, mas ela não é dividida na visão de Paulo. Pode ter diversas denominações, diversas placas, diversas coisas, mas a igreja que Cristo vai buscar vai ser só uma. Aqueles que estão lavados e remidos no seu sangue, seguindo o seu propósito, fazendo o quê? Vivendo o seu chamado. Daí aí vai ser de diversos lugares. Amém? Tomara que essa igreja seja levada toda, no nome de Jesus Cristo. E eu convido você então para se colocar de pé. Tinha mais aqui para falar, mas vou deixar para outro dia. E nesse momento, eu gostaria, se você puder fazer,
fechar os teus olhos, para que você entenda melhor ainda aquilo que eu quero passar para você. Com seus olhos fechados, para que você tome a conclusão de tudo isso aqui e você leve isso. Leve como entendimento, leve como direção para a sua vida daqui para frente. Que você não saia desse lugar nessa noite sem entender nada, fui lá, o pastor falou, eu não entendi. Não, você precisa entender o que foi falado aqui. Deus, Ele está te chamando nessa noite para você fazer 3 coisas, e eu quero que você grave isso. Primeira coisa é você viver de forma digna, representando a Cristo. Antes de você fazer alguma coisa, pense, pergunte, ore a Deus, ore consigo. Pergunte se Cristo faria aquilo que você vai fazer naquele momento. Daí você vai estar representando. Saiba que Deus, Ele não te chama para você ser membro de igreja, Ele te chama para ser discípulo de Cristo. Membro tem aí nas associações, nas coisas por aí. Na igreja nós somos discípulos. E discípulo, ele representa o seu mestre. E no nosso caso, nós representamos a Cristo. Segunda coisa que Deus nos chama a fazer é preservar a unidade. Preserve a unidade. Preserve o momento de estar junto, sabe? Separe o momento para estar junto, sabe? No sábado se prepare, durante a semana já se prepare, organize a sua agenda para vir para cá, é 1h30 para nós cultuarmos o Senhor. Note bem, começamos às 8h30 e vamos às 7h e vamos terminar às 8h30. 1h30 é menos que um filme em qualquer plataforma que tem por aí. É menos que um filme. E eu confesso que é muito pouco para um Deus que tem dado tudo para nós. É 1h30 no sábado. Nas quarta-feiras, se você não veio ainda, venha. Quarta-feira, às 7h30 às 8h30, 1 hora. Para nós preservarmos a nossa unidade e orarmos juntos. É um culto de oração. É um culto que você ora como você sabe. Ninguém vem aqui para ensinar ou para aprender a orar. Você vem para cá, você dobra o seu joelho, você conversa com Deus. O irmão do lado está orando também. E nós oramos ao Deus. E você vai ver como faz diferença isso na sua vida. Comece a fazer isso. Venha para cá, às quartas-feiras, às 7h30. Das 7h30 às 8h30. E não passa disso. Nós oramos ao Senhor e permanecemos em unidade. Na oração nós perdoamos. Na oração nós pedimos a Deus para nós aprendermos a suportar e amar os outros. E a terceira coisa que Deus pede para nós, para que nós assumamos o nosso lugar. Deus pede para nós assumir o nosso lugar. Assuma o seu lugar. Sabe? Assuma o seu lugar. Comece a servir o Senhor na igreja. Comece a servir os irmãos. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Alguma coisa você sabe fazer. Alguma coisa você sabe fazer. Pastor, eu posso fazer um café para os irmãos tomar no final do culto? Amém, faça um café. Pastor, eu não tenho condições, mas se a igreja ajudar a fazer um bolo, eu trago um bolo para o culto, para nós no final do culto, nós comemos um bolo. Amém, se você... É isso, venha servir. Pastor, eu posso limpar a igreja. Amém. Pegue a chave e venha limpar a igreja. Pastor, eu não tenho muito tempo, mas eu quero ajudar com alguma coisa. Eu quero ofertar alguma coisa. Então oferte alguma coisa. Mas seja alguém que sirva ao Senhor na casa de Deus. Pode ter certeza que Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai te recompensar. Ele vai te abençoar de uma forma ou de outra. Talvez a bênção que você espera por tantos anos vai vir na sua vida no momento que você se decidir a servir ao Senhor, a ocupar o seu lugar no corpo. Cada membro do corpo tem uma função e faz alguma coisa. E ninguém aqui é membro morto.
Todos são membros vivos. E alguma coisa tem para você fazer na casa de Deus. Que nessa semana, a minha oração nessa noite seja para que, nessa semana, o Espírito Santo toque em você. E você sinta o desejo de assumir alguma coisa para fazer na casa de Deus. Seja ler um versículo, seja fazer alguma coisa, seja cuidar na porta, seja convidar alguém. Você sabia que nós temos milhares de panfletos ali para ser distribuídos? Você pode passar lá, pegar na bandeja e levar para convidar as pessoas. Sabe, assuma o seu lugar de evangelizar, de convidar alguém. O trabalho no Senhor, ele não é em vão. Pode ter certeza disso. E por isso eu oro ao Senhor neste momento. E peço que você também converse com Deus. Eu vou pedir para o Senhor, Pai, todos que estão aqui, os que nos assistem agora, ou os que vão nos assistir depois, os que estão em casa nos vendo nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Deus, que todos assumam o seu posto diante da obra do Senhor, a obra missionária que o Senhor nos encarregou, que o Senhor nos deu, que o Senhor disse: ide e anunciai o meu evangelho a toda criatura. Esse ide, Senhor, é meu, é nosso aqui da igreja, é nosso das pessoas que estão em casa. O dever de anunciar o evangelho do Senhor, sem se preocupar com o que vamos comer, vestir, beber, porque o Senhor, de prontidão, tem preparado todas essas coisas para nós. Basta nós servirmos o Senhor e mantemos a nossa unidade, e mantemos o nosso posto, e nos mantermos diante do Senhor como igreja, sem que cada um jogue para qualquer lado, mas sim todos firmes no mesmo propósito, em nome de Jesus. Amém.